Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem eventualmente vai ver a gravação desse nosso encontro. E eu queria dar muito boa tarde para todo mundo que está chegando aqui, que está fazendo parte desse nosso encontro. E eu fico muito feliz e honrada com a presença, de cada um de vocês, para que a gente possa juntos falar um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? Na verdade, quando eu comecei a estudar sobre parentalidade. Eu brinco que é como se o grande mar vermelho tivesse se aberto para mim e eu começasse a ver coisas que hoje eu entendo que são mais óbvias, mediante conforme eu vou estudando, mas conforme a nossa vida natural, é muita coisa que acaba passando desapercebido. Então, essa aula surgiu, na verdade, não sei se vocês sabem, dentre um dos meus trabalhos, eu trabalho com a doutora Priscila Xavier e a gente tem uma comunidade lá de profissionais e a gente estava construindo, né, o cronograma e veio a ideia dessa aula, né, como que a gente, enquanto profissional, pode ajudar e orientar as famílias para que essas festividades de final de ano sejam de fato festividades adequadas para todos, né? Para crianças, para os adolescentes e para os adultos. Então, foi daí que surgiu essa aula e eu decidi abrir para os meus grupos, né? O de Filhos e Telas e o Dicas de Livros, porque é um saber que eu acho que é importante ser compartilhado. Então, espero que faça sentido. Vamos começar por aqui e no final a gente vai tendo trocas para vocês trazerem algumas questões. Então, para começar, essa aula ela é feita de muitos convites para a gente refletir. E eu vou fazer, às vezes, algumas perguntas, algumas indagações que vocês podem, de repente, anotar, caso vocês queiram refletir um pouco melhor sobre elas. E não são perguntas para vocês responderem para mim, mas são, na verdade, perguntas para vocês poderem refletir e ver o que o seu coração, o que o seu corpo te diz. Né? A gente, quando vai estudando sobre trauma, sobre neurociência, a gente começa a perceber o quanto o nosso corpo nos comunica e nos diz tanto, né? A gente cresce ouvindo falar que a gente tem que dar ouvido, muitos ouvidos para nossa mente, para nossa cabeça, e na verdade o nosso maior guia é o nosso corpo. O que que o meu corpo diz? Sabe aquela história que pergunta assim: "E aí, como você tá? Tá tudo bem?" Você fala: "Tô bem." Né? Mas o corpo tá aos frangalhos, você tá com o coração acelerado, você tá com os ombros pesados. Então, será que eu tô bem mesmo? Mas o que o meu corpo tá me dizendo? Então, esse convite de questões que eu venho a trazer aqui para vocês, eu acho que é importante vocês olharem como um todo, né? Refletir, ver o que que a mente traz, mas também colocar aquela mãozinha no coração, fazer uma respiração mais profunda algumas vezes e ver o que que seu corpo diz sobre algumas indagações que eu vou trazer aqui para vocês, né? E a primeira é a gente refletir de fato, né? Será que essas festividades, né, que a gente tem agora, que estão se aproximando, né? Estamos a 3 dias do Natal, o Ano Novo já está logo aí. Vocês conseguem enxergar na história de vocês, na realidade de vocês, seja enquanto crianças e seja hoje enquanto adultos, que elas são feitas e pensadas para as crianças e adolescentes? Eu costumo dizer que num primeiro momento a gente diz que sim, né? Aquela coisa do presente, do Papai Noel, de decorar a casa, de colocar a luzinha, gera um encantamento tão grande das crianças. É raro a gente encontrar, se é que existe, né, uma criança que não goste dessa festividade, que não goste desse encantamento, dessa decoração, desse lado mágico. É, Entretanto, quando a gente vai olhando mais a fundo com aquela lupinha de detetive, a gente muitas vezes percebe que as festas, em especial as festas que são feitas em nossas famílias, elas ainda não enxergam de fato essas crianças e adolescentes, e é o que a gente vai percorrendo por aqui para pensar. Importante dizer que tudo que a gente vai trazer aqui é um convite para a gente olhar com um olhar mais atento ao que acontece, e a gente sabe que nem sempre a gente consegue mudar o que a gente vive hoje, mas o fato da gente estar um pouco mais atento e desperto para essas informações faz com que a gente consiga olhar melhor para as nossas crianças e os adolescentes, né? E daí, nesse lugar, né, de refletir se a gente acha ou não que essas festas são pensadas, né, para as crianças, uma outra ideia, um outro convite para a gente refletir é qual que é o verdadeiro sentido para você, né, individualmente, como é para mim, qual que é o verdadeiro sentido dessas festas de Natal e Ano Novo para Bruna, por exemplo?
Se eu for falar da minha história, eu posso dizer que para mim o Ano Novo, mais do que uma festa que celebra o Ano Novo, era uma data que celebrava o aniversário do meu pai. Hoje meu pai não tá aqui, então assim, vai ser sempre o aniversário do meu pai, dia primeiro. É mais forte para mim o aniversário dele do que a mudança de ano, né? E daí até conversando com umas amigas, a gente tava falando, gente, deve acontecer alguma coisa muito mágica na vida da gente, e daí vê se faz sentido para vocês. A gente tá aqui em dezembro, tá todo mundo cansado, sabe? Com aquele ano, ai meu Deus, esse ano foi puxado, seja por desafios ou seja pelas demandas da vida. Então a gente tá sempre mais cansado, mais assoberbado, mais exausto mesmo, né? No final desse ano. Entretanto, quando vai chegando, quando vira o ano, parece que acontece algo mágico e a gente fica, cheio de planos e vai fazer dieta e vai sei lá, né? A gente vai lá e faz as listas de desejos do que a gente espera. Então, eu realmente acredito que quando vira um ano para a chegada de um novo, algo mágico acontece, porque normalmente a gente se reergue, se enche de esperança, se fortalece em tantas coisas, né, para gente poder seguir em frente, né? É isso, a Jéssica colocou, né? Que é uma sensação que a gente tem uma linha de chegada, é isso, a gente está chegando no final da maratona, né, de 365 dias para começar do zero a próxima maratona do ano que vem, né? Mas, além de tudo isso, a gente precisa refletir individualmente para cada um de nós qual que é o sentido dessas festividades, né? E claro que isso vai muito de acordo com a visão, talvez, espiritual e religiosa que muitos têm, né? Então, assim, o Natal é uma celebração que marca o nascimento de Jesus. Então, eu falo que, independente, eu acho que das religiões né? Eu acho que é uma marca, é uma data de renovação, de esperança, de união, de fraternidade. É o que a gente espera, é o que teoricamente deveria ser. Mas para cada um de nós, essas festividades pode ter um sentido. Então, pode ser para muitas pessoas um momento incrível e mágico de celebração, de se reunir, de descansar, de ter folga, de comer um monte de coisa gostosa, de presentear e receber presentes, enfim, para cada um de nós pode ter esse olhar mais mágico, mas para muitas pessoas acaba sendo um período também muito delicado. Né? Seja pela sua história de vida, seja pelas lembranças que foram construídas na sua existência sobre o que era esse Natal, o que era esse Ano Novo, como era, né? Por isso que é um convite muito único e individual de cada um de nós para a gente refletir e ver o que a minha história fala sobre essas festividades. E não tem como eu dar essa aula aqui sem trazer um pouco das minhas vivências para a gente ir pensando, né? Eu trouxe para vocês, Ano Novo era o aniversário do meu pai. Hoje, a minha mãe, já mais idosa, nos últimos anos, ela fala que para ela o Natal e o Ano Novo não tem mais sentido. Por quê? Porque o marido não está mais aqui, porque os pais dela não estão mais aqui, né? Então, a dor das ausências dela talvez sejam muito maiores do que a celebração pelos que ficaram, né? Eu, Bruna, eu acho muito triste. E eu vou tomando decisões para minha nova família, que sou eu e o meu filho, para que a gente possa tentar conduzir essas festividades com o olhar do novo, com o meu olhar, com o olhar do meu filho. Mas tem o sentido das pessoas que nos estão no nosso entorno que às vezes acabam influenciando também, né? E além disso, para muitas pessoas, essas festividades falam de dores, né? Como eu dei o exemplo da minha mãe, falam de ausências de pessoas especiais que não estão mais aqui, falam de muitas violências visíveis e invisíveis que acontecem com nós, principalmente enquanto crianças, nessas festividades que podem deixar marcas profundas. Então, quando a gente fala nessas festividades, é importante a gente refletir qual é o verdadeiro sentido para nós, para que a gente se fortaleça, para que a gente se empodere, para que a gente possa viver esses períodos de acordo com o que faz sentido para cada um de nós. Então, trazendo mais um exemplo meu, né? Enquanto eu era criança, os meus pais nunca foram de celebrar Natal e Ano Novo. O Ano Novo, sim, porque era aniversário do meu pai. Mas o Natal nunca houve uma festividade de véspera. Então, assim, dia 24 era um dia comum. Era um dia qualquer. Então, chegava 24 à noite, cada um ia para o seu quarto, assistia o que quisesse na televisão.
Então não tinha essa celebração. E eu, Bruna, enquanto criança, vendo, né, trocando com os amigos, eu me sentia muito triste. Por quê? Porque eu, no fundo, esperava ter essa união e essa celebração desde o dia 24. Então, a minha família tinha a tradição do grande almoço de Natal, o grande almoço de Ano Novo. Mas a véspera dessa festividade era um dia comum, né? E eu, enquanto fui crescendo, fui entendendo que para mim também é importante, para a Bruna, é importante conduzir as nossas festividades desde antes, né? Porque também fala um pouco da minha dor, fala um pouco da minha história. Então, por isso que é importante que a gente vá refletindo o que vai fazendo sentido para nós, para que a gente vá buscando, talvez não dê tempo para agora, talvez não seja possível para o ano que vem, mas que a gente possa ir se fortalecendo para fazer o que faz sentido para nós hoje, né? E para nossa família de hoje. Porque a gente fala, né? Quem é a sua família? E eu costumo dizer que a partir do momento que a gente constrói uma nova família, que a gente tem filhos, muitas de vocês são casadas, a nossa nova família é essa que a gente constituiu agora, né? Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios fazem parte da nossa grande família de origem, mas a família central que a gente precisa olhar e ver o que é importante num primeiro momento é para essa nossa microfamília que a gente construiu, né? Então aqui é eu, meu filho e os cachorros e os gatos. E para muitos de vocês é com marido, é com um monte de filho, ou não, ou é sozinho, enfim, mas é a sua grande família que tem que ter o poder de refletir o que vai fazer sentido para esta família. E daí, gente. Eu não pulei, não. E daí, a gente fala tanto quando vai ter um bebê que a gente tem que fazer o pré-natal, né? E o pré-natal, quando vai chegar o bebê, ir lá fazer aqueles monte de exames médicos para ver como que tá a saúde física, se o bebê tá crescendo ou não, como que tá a saúde física da mulher, como, né, preparar o quarto, preparar as roupas, preparar o kit de higiene. A gente fala tanto no pré-natal sobre a parte básica da saúde física da mãe e da criança e da estrutura do ambiente, mas quando a gente vai estudando um pouco mais sobre parentalidade, a gente percebe o quanto fala-se muito pouco ou quase nada sobre o lado emocional, por exemplo, dessa gestante, dessa mãe. E quando a gente vai falar desse Natal, dessas festividades que começa agora com o Natal daqui 3 dias, a gente também precisa pensar no nosso pré-natal. Qual que é esse período que antecede essa festa que vai começar para alguns daqui 2 dias, né? Começando já no dia 24, e para outros daqui 3 dias, propriamente no dia 25. E normalmente, para a grande maioria de nós, a gente pensa que o Natal, né? Principalmente o Natal, o Ano Novo nem sempre, né? Mas o Natal é muito marcado como um ambiente familiar, uma união da família que por muitas vezes fica distante, né, pela vida acontecendo, seja porque de repente as pessoas moram longe, mas é tradicionalmente cultural na nossa sociedade que o Natal seja um momento em família, família genética, biológica, da certidão de nascimento, né? É o que normalmente acontece. E esse momento em família, quando a gente vai falando desse pré-natal, é importante a gente refletir nesse local que a gente vai passar essas festividades, como que ele é. Né? Então, ele é um momento como o da foto anterior e como dessa foto, aonde existe uma alegria em estar junto, onde existe um respeito muito grande de todos para com todos, por ser quem são, pelas suas preferências. Existe um ambiente de troca, de cooperação, onde está todo mundo junto, fazendo, cozinhando, dando risada, limpando, arrumando, organizando. Tá todo mundo na mesma vibe, na mesma pegada, nesse lugar de conexão, nesse lugar da onde a gente vê que tá todo mundo muito bem, se sentindo muito bem com quem está? Ou é um ambiente, de acordo com a história de vocês, aonde existe briga, desconforto, desconexão? A gente vive hoje um mundo muito adoecido, né? Na verdade, eu acho que sempre, mas o adoecimento são novos adoecimentos que a gente vai tendo hoje em dia. E quando a gente vai pensando, né, nesse mundo atual tão polarizado, tão extremista, né, é muito fácil para muitas famílias que têm uma história, que têm as suas dores, que têm os seus posicionamentos, é,
acabarem indo para lugares de atrito, de desconforto, de briga, de desconexão, de desconfiança, de críticas. Então, quando a gente volta ali atrás, né, nesse pré-natal, o convite é para a gente refletir no local que a gente vai estar, aonde a gente normalmente vai, como que é. Então, é um ambiente que eu vou e que eu me sinto bem, que eu me sinto pertencente, que eu quero estar lá de fato. E quando eu quero estar lá, eu tô e eu não me arrependo momento algum de estar lá. Ou é um momento que eu me vejo muito nesse lugar, que é um lugar que eu quero estar, mas por vezes quando eu tô lá, eu fico pensando, o que que eu tô fazendo aqui? Na verdade, deixa eu reformular. Hoje em dia não estou mais nesse lugar porque ao longo da minha vida eu fui me empoderando em escolher estar em lugares que me faz me sentir bem. Mas é esse pré-natal, é essa importância de eu refletir um pouco mais, de fato, sobre para esse local que eu vou. Ou seja, para eu tentar me preparar emocionalmente para onde eu estou indo, para eu ir construindo estratégias para viver melhor nesse ambiente. E daí, nesse lugar desse pré-natal, né, dessas pré-festividades, quando eu faço esse convite para a gente refletir no lugar que eu vou estar ou com as pessoas que eu vou estar, o mundo perfeito e o que eu tento fazer e o que eu espero que cada uma de vocês possam e façam ao longo da vida de vocês é pensar o seguinte: será que eu posso estar e escolher estar em locais e com pessoas que me fazem bem? Ou seja, será que eu consigo hoje, na minha história, na minha realidade, na minha dinâmica familiar, no relacionamento que eu tenho, eu consigo bancar a escolha de estar em locais e com pessoas que me fazem me sentir bem, que vai me dar essa sensação aqui de alegria, de respeito, de cooperação, de conexão, que vai me dar aquela sensação que eu não quero que aquele tempo acabe, que eu não quero que chegue o dia 26 para de repente eu ter que ir embora ou para as pessoas irem embora. Ou eu quero escolher estar nesse lugar de alegria, respeito, cooperação e conexão, mas a minha vida ainda não me permite escolher estar nesse lugar. E por que que às vezes não permite? Porque talvez eu vou ter que eu sou casada, né? E daí talvez o meu companheiro ou a minha companheira, para ele é muito importante ou para ela é muito importante estar ali com a família, mas é uma família que de repente eu percebo que não é um ambiente tão gostoso de se estar, ou porque é muito difícil para mim, para você, enfim, para quem seja, sustentar a decisão de falar assim, não, não vou passar com a minha família, porque quando eu passo com a minha família não é legal. E eu tô falando isso porque eu sei que a grande maioria de nós ainda não consegue sustentar esta escolha de estar onde e com quem te faz bem. Por quê? Porque eu colocar limite, eu renunciar de determinadas coisas e determinados padrões familiares é muito difícil, é muito desconfortável. Eu, Bruna, hoje consegui chegar nesse lugar, mas ele foi muito doloroso, indigesto ao longo de muitos e muitos e muitos anos até eu conseguir me fortalecer. Então, aqui não é para falar sobre o mundo perfeito, mas é para a gente poder pensar como que eu vou conseguir viver essas festividades e navegar essas festividades se eu não puder escolher estar no meu melhor lugar? Se eu não puder escolher estar com as pessoas que são mais sintonizadas comigo, né? Então, é muito importante a gente entender das nossas limitações. A Jéssica trouxe aqui, né, que ela percebe que durante o ano é muito mais fácil a gente ficar longe, sustentar de repente uma distância com a nossa família, mas tradições como de final de ano, de Natal, de Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, às vezes fica mais difícil. E essa aula não é para falar que você tem que. Por quê? Porque cada ser humano é único, cada ser humano lida de formas diferentes. Então, por exemplo, a Bruna hoje consegue sustentar a decisão de eu não vou mais para casa da minha mãe passar o Natal e Ano Novo lá. Quer dizer que eu não vou passar com ela? Não. Quer dizer que eu decidi que ir para lá não é legal.
Por quê? Porque, para quem viu lá atrás, porque minha mãe não gosta de celebrar essas festas. Ela nunca foi muito o perfil dela celebrar. E quando a gente tá lá, é um misto que eu quero aquela energia boa, gostosa de dar risada, e tá lá a pessoa com a cara fechada o tempo todo. Tá lá a pessoa, né? Ai, porque eu não queria. Ai, porque é muito triste para mim. Eu tenho um filho de 10 anos e eu quero que o meu filho tenha liberdade. E ele apareceu aqui, né? Tchau, vai lá. Tchau, vai brincar, tchau. E eu tenho a obrigação para a Bruna de tentar promover que essas festividades sejam melhores para ele, porque ele é uma criança de 10 anos e eu quero que ele tenha memórias afetivas de Natal e Ano Novo diferentes das que eu tive, né? Mas para eu chegar nesse lugar foi um processo. Mas por quê? Porque eu também, o desconforto que existe, por exemplo, da minha mãe, né, trazendo aqui que tem traços narcisistas de lidar com isso, muita terapia foi e muito autoconhecimento foi sendo trabalhado para eu falar, mãe, não é sobre você. Você é bem-vinda para vir para cá, mas eu escolho estar aqui. Por quê? Porque existe outras famílias que fazem parte da minha essência. Então, existe a família do pai do meu filho, que é um ambiente que tem um monte de criança. Então, meu filho tem todo o direito de querer passar o Natal brincando com crianças, do que estar numa casa onde só tem adultos e uma parte do adulto está lá fechado, mal-humorado, né? Mas eu consegui tomar essa decisão porque o desconforto eu aprendi a navegar, mas eu sei que para muitos de nós é difícil. Então é importante a gente entender o que a gente dá conta hoje e se acolher em cima disso. Mas tá bom, Bruna, eu não consigo, é isso. Durante o ano eu consigo manter uma distância segura, maior, de repente, dos meus familiares, porque nem sempre é um ambiente muito bom, mas Natal e Ano Novo eu não dou conta. Ok. Então a gente vai tentar encontrar juntos um caminho de paz interior. Daí você vai falar, Bruno, mas por que você está falando disso se a ideia é para a gente falar sobre criança? Porque os nossos filhos estão conectados com nós. A neurociência tem um negócio maravilhoso que se chama neurocepção. O que que é neurocepção? É como se existisse dentro de nós um radarzinho que sente e capta a energia do ambiente. E eu não estou indo para um papo alternativo de energia, mas eu estou falando da vibração de como eu me sinto. Quando eu estou feliz, alegre, saltitante, a minha vibração no entorno é outra. Vamos dar um exemplo? Sabe aquele exemplo da laranja podre? Vai num lugar onde está todo mundo reclamando. Fica lá uma hora nesse ambiente onde todo mundo está reclamando. Você não vai sair de lá, se sentindo meio pesado, meio drenado, né? É sobre isso, é essa neurocepção, é essa capacidade que o nosso corpo, o nosso radarzinho interno do nosso sistema nervoso, ele percebe, capta a energia do nosso entorno. E as crianças, em especial as crianças, os adolescentes também, mas as crianças principalmente, eles têm uma conexão muito grande com seus cuidadores primários. Ele tem uma fusão, quanto menor a criança, maior, uma fusão emocional muito grande com seus cuidadores, principalmente com as suas mães. Então, eu costumo brincar que a gente, nesse mundo acelerado, que trabalha muito, que está o tempo todo no celular, que a cabeça não para, a gente não desliga. Às vezes a gente está se sentindo super mal, mas não percebe que está se sentindo mal, mas a criança já percebeu, sabe? Então, quando eu falo sobre esse caminho dessas reflexões, é também pensando nas crianças, é também pensando nessa família. Porque para o Natal poder ser bom para todo mundo, para o Natal poder ser bom para sua criança, é importante a gente estar bem, né? Ou a gente aprender a lidar com o desconforto e às vezes até nomear para essa criança, obviamente com os filtros, né, necessários, para que ela entenda sobre o seu desconforto, para entender que não é sobre ela e para entender que a gente vai tentar encontrar um caminho de segurança. Né? A Rê colocou aqui que ela colocou hoje nas redes sociais dela o quanto a gente deixa de ser nós nesses momentos de festividades, reuniões em famílias, para caber nesse ambiente, né? Nessas famílias e acabam causando um desconforto muito grande também, né? A Jéssica falou que saber da neurocepção até dá medo. Jéssica, eu falo que eu acho que assim, dá um medo num primeiro momento, mas é mais uma vez um grande portal
que a gente vê o quanto os nossos filhos nos trazem como um convite para olhar para dentro, né? E a partir do momento que eu também entendo sobre essa neurocepção, eu vou tentando criar estratégias para eu me blindar nesse ambiente, né? Que é isso, às vezes eu vou estar num ambiente, sei lá, no meu trabalho, que é um ambiente pesado por si só, dependendo do que você faz, né? Então, como eu sei que é um ambiente que vai estar muito pesado e drenado, quais estratégias de autocuidado eu vou encontrar para me fortalecer, para me blindar, para que isso não me afete tanto, né? Daí tem aqueles antigos que falam para a gente pôr uma moeda de metal no umbigo para proteger, para o negócio do chakra, e daí cada um vai encontrando seus caminhos. Então, voltando, a partir do momento que eu vou ter esse local de ter que passar e estar em lugares e com pessoas que eu talvez, se pudesse escolher, não estaria. Então a gente tem que pensar em estratégias. E daí, nesse lugar de estratégias, eu trago um termo muito comum para a gente que estuda neurociência, que é os glimmers. Daí vamos pensar, vamos fazer o caminho oposto. A gente tem gatilhos. O que que é gatilho? Talvez é um termo que a maioria já conheça, né? Gatilho é tudo aquilo que acontece que ativa dentro de nós é, uma resposta automática não adequada, vamos pensar assim, né? Então, o gatilho, vou dar um exemplo meu, no meu dia a dia aqui com o meu filho. Dever de casa é um gatilho. Ou seja, a gente vai fazer um dever de casa. Se eu não estou muito bem cuidada internamente, estou com o meu autocuidado em dia, estou com a atividade física em dia, não estou para menstruar e tal, eu provavelmente vou perder a paciência com meu filho muito mais rápido nessa tarefa de casa. Por quê? Porque é um gatilho para mim. E esse gatilho, né, esse impulso que me faz agir, ou melhor, ou pior, reagir de uma forma automática e não tão adequada, ele fala muito da nossa história. Então, por que que para Bruna dever de casa é um gatilho? Porque minha mãe, obviamente, né, com toda a história dela, também não tinha capacidade de sustentar a presença amorosa no momento da tarefa. Então, para mim, o meu corpo, o meu sistema nervoso, no automático, ele entende que a tarefa é um momento de ameaça. Então, quando eu vejo meu filho enrolando, quando eu vejo meu filho não fazendo a tarefa, se eu tô perto de menstruar, se eu tô muito estressada, muito sobrecarregada, eu nem percebi, eu tô dando uns coices no menino que ele não tem culpa de nada. Então, da mesma forma que eu reconheço no meu processo de autoconhecimento, eu vou entendendo o que me causa gatilho, né? E daí cada um de vocês também olhando para a história, eu costumo brincar que tudo que mais incomoda nos nossos filhos em nós fala da nossa história e são gatilhos para gente, né? Então tem pessoas que o gatilho é grito, tem pessoas que o gatilho é choro, tem pessoas que é a hora da alimentação, de não comer direito, que é o sono, né? Então, conforme eu vou reconhecendo esses gatilhos, pensa, tudo que sai da sombra e vai para a luz, eu reconheço. E daí, por mais difícil que seja essa evolução, com o tempo eu consigo ir criando estratégias para que esse gatilho me afete menos, né? Agora, o glimmer, ele é um lado da onde a gente vai tentar encontrar. Então, o gatilho vai me levar para um lugar de insegurança do meu sistema nervoso, né? Vai me levar para um lugar de descompensação, que basicamente ele vai ter aquele caminho de luta, fuga, paralisia, e existe o glimmers, que são coisas que fazem você, entre aspas, voltar para dentro, voltar para casa, que fazem você se sentir melhor. E daí esses glimmers, a gente costuma dizer que ele está relacionado aos cinco sentidos. Então, o que que para cada uma de vocês, quando você fecha o olho e pensa, te dá uma sensação de paz, te dá uma sensação de alegria, que te dá uma sensação de segurança? Cada ser é único. Então, a gente pede para as pessoas irem refletindo e criar uma lista, e, se possível, essa lista ficar visível na geladeira, na tela do celular. Porque, lembra, quanto mais eu vejo, mais luz eu dou para aquilo, e daí isso vai se tornando um caminho mais rápido e mais automático. Então, por exemplo, o que que de cheiro, de olfato, me traz uma sensação gostosa? Sabe?
Então, muitos vai sentir um cheiro de bolo que a avó fazia e que daí enche, sabe? Traz aquela sensação gostosa, né? Tem algum cheiro, né? Por exemplo, eu gosto muito de cheiro de manjericão. Tanto que aqui em casa eu tenho um monte de pé. E uma coisa que eu mais gosto quando tá ventando ou quando chove é quando o cheiro do manjericão vai entrando dentro de casa. Então, quando eu fecho o olho e eu lembro do cheiro de manjericão, ele me traz uma sensação de bem-estar. Ele vai trazendo para o meu corpo uma sensação de segurança. Então, quais cheiros? Às vezes, um perfume que te lembra uma pessoa e que ainda está aqui ou que não está mais, né? O cheiro de terra molhada quando chove, né? Então, vamos pensar no olfato. Existem alguns cheiros que, quando eu sinto, me dá uma sensação de bem-estar? Por quê? Porque quando eu identifico isso e eu tô percebendo que meu trenzinho tá descarrilhando, tô percebendo que eu tô mais no automático e não tô agindo legal, de repente eu vou lá na minha cozinha, eu vou ali na minha horta, ou eu vou num determinado lugar para tentar chegar naquele cheiro, para ativar esse sentido dentro do meu corpo, para ele me ajudar a voltar para um caminho de segurança. E daí a gente vai percorrendo nesses glimmers para tantos outros sentidos, né? Visual, o que que quando eu vejo me traz uma sensação de paz? Vou dizer para vocês o meu maior glimmer é me imaginar sentada na areia da praia, e daí ali eu falo que eu vejo, eu ativo vários sentidos, porque daí eu sinto areia, então é o tato, é o visual, é o sonoro, que é aquele barulho da onda, né? É o cheiro de maresia, aquele cheiro, né? E um outro glimmer muito grande que eu tenho, não sei se vocês gostam de fazer isso, que é boiar na piscina, sabe? Quando você fica assim, gente, eu amo. É uma das, olha, eu acho que ele é um dos meus maiores glimmers. Porque é isso, sabe? Eu fico olhando ontem a gente foi no parque aquático aqui, e daí eu fui um trecho, falei, filho, deixa eu fazer isso aqui que eu tô precisando. E daí aquilo, aquele barulhinho da água, daí você olha assim as árvores, você vai andando. Então, tentar encontrar dentro de vocês itens, sensações que estejam atreladas aos sentidos, né? Ao olfato, ao tato, à audição, ao visual, e até ao próprio paladar também, que vão me trazendo uma sensação de segurança, né? Então, quando eu vou estar num ambiente que eu sei, eu já tenho a consciência que não é um dos mais pacíficos do mundo. Eu sei que eu vou passar o Natal na casa dos meus pais, ou na casa dos meus sogros, ou sei lá onde. E eu sei que é um ambiente que eu preciso estar um pouco ali em alerta. Então, ai, peraí, gente, que eu configurei de um jeito estranho aqui. É, que eu fiz de errado aqui? Achei. E eu tenho que autorizar todo mundo entrando, gente. Vocês me desculpem. Fazer as coisas na pressa dá isso, né? A gente não presta atenção no que está fazendo. Então, voltando. Já que eu, de repente, vou estar num ambiente que não é o melhor, como que eu vou construir essa paz interior? Então, eu vou tentar encontrar esses recursos, né? Nossa, estou muito desregulada, pera lá, eu vou fechar, vou num cantinho, vou fechar o olho, vou fazer uma respiração mais profunda, e talvez eu vou me enxergar na praia, vendo o mar, para ver se essa sensação de paz vai vir. Eu vou me imaginar boiando na piscina, olhando para o céu, para ver se isso vai me preenchendo um pouco mais, me dando uma sensação de segurança. Eu vou colocar algumas músicas que vão me fazer me sentir melhor. Falando de música, por exemplo, eu amo rock. Mas, gente, se eu não tô bem e eu ouvir rock, eu vou ficar pior, porque é pesado, é uma batida pesada. Então, tá certo, quando minha raiva tá no ápice, eu tenho que ouvir o rock mesmo, que deixa te dar uma desestressada. Mas para eu não perder o controle, talvez eu vou ter que tentar encontrar, às vezes, alguma música, alguma melodia que vai me trazer uma sensação maior de segurança, que vai me trazer para calmaria, e não para o caos, né? E daí a gente vai para esse lugar desse autocuidado. E não é o autocuidado de só fazer o cabelo, de pintar as unhas, da gente estar gatinha conforme a gente gosta de estar, que também faz bem, tá tudo certo. Mas é um autocuidado de nutrição. O que que eu tenho feito para mim e por mim, para que eu possa me sentir melhor? Infelizmente, nós mães, nós mulheres, a gente negligencia demais o nosso autocuidado em prol do outro, né? Por quê? Porque a gente entende, e daí é uma cultura muito pesada na criação de mulheres e de meninas, que a mulher tem que sempre cuidar do outro, que a nossa missão na vida é servir o outro está na nossa frente, não é.
né? Tanto que quando eu falo aqui com meu filho, ele pergunta: quem que você mais gosta no mundo? Eu falo: filho, eu gosto mais de mim depois de você. Mas é claro que enquanto criança, ele tá na prioridade na grande maioria das vezes, mas eu preciso me colocar num lugar de equidade ou um pouco maior, porque senão a vida engole. E como que eu vou cuidar bem do outro se eu não cuido bem de mim? A gente pode até achar que a gente está fazendo certo e a gente está de fato tentando fazer o melhor. Só que se eu não tenho autocuidado, a minha janela de tolerância ao estresse, ao problema é muito curto. Então, é, se eu estou conseguindo fazer coisas por mim, quando um desafio vem, a minha janela de tolerância ela fica grande. O que que é a janela de tolerância? Aqui aconteceu um problema. Do momento que aconteceu o problema até eu tomar uma atitude, é a minha janela de tolerância. Se a minha janela de tolerância está aqui, ou seja, eu estou sem autocuidado, eu só estou trabalhando, cansada, arrumada, estressada, sobrecarregada, exausta, e daí o meu filho foi lá e derrubou a sobremesa do Natal. Se a minha janela de tolerância está aqui, vai virar um pandemônio. Eu vou brigar com a criança, eu vou xingar, pelo amor de Deus, você não presta atenção, e vira aquele caos. Se eu tô cuidando do meu autocuidado e aconteceu a mesma situação, aqui quebrou, eu vou respirar, eu vou fechar o olho. Mentalmente eu vou falar, desculpa o termo, puta merda, não acredito que esse menino fez isso. E eu respiro, e daí eu paro, e daí eu lembro, gente, acontece. E daí eu vou olhar pra mim, quantas vezes eu, Bruna, gente, em casa eu não tenho copo, eu só tenho caneca, por quê? Porque eu quebro todos os copos. E eu tenho 42 anos, então por que que eu vou exigir tanto de uma criança, coisa que eu adoro, entende? Então, quando a minha janela de tolerância tá maior, o meu autocuidado tá em dia, eu não vou reagir no impulso que depois a gente se arrepende, porque todo mundo aqui, quando grita com o filho, depois fica mal, não fica? Fica na bad, fica arrependido. Então, se o meu autocuidado está em dia, eu vou raciocinar antes de tomar uma atitude. E claro, eu vou falar, poxa vida, filho, que pena, a gente quebrou agora, a gente não tem sobremesa. Daí você vai raciocinar e vai pensar que o erro é uma oportunidade de aprendizado. Daí você vai falar para o filho assim: olha, e agora? O que que a gente faz com isso? Então, né, filho, eu sei que você quebrou sem querer, mas agora você tem que limpar isso aqui querendo, né? Como que a gente pode, entendeu? Então, é muito diferente. E daí, esse autocuidado, eu quero apresentar. Eu até estou devendo um workshop que não consegui fazer até hoje, sobre esse autocuidado, que é a gente falar sobre os quatro pilares ali desse autocuidado, que a gente pode chamar de FEME, que é o autocuidado F de físico. Qual que é a parte física que eu tenho feito? Eu estou cuidando bem da minha saúde física, eu me alimento bem, eu estou dormindo bem, eu estou fazendo alguma atividade física para que gere uma série de neuroquímicos gostosos no meu corpo, endorfina, serotonina. Como que tá essa parte física do meu corpo, né? Eu estou cuidando fisicamente, não estou falando esteticamente, eu estou falando do físico como um todo. Daí a gente tem o campo emocional. Eu estou cuidando das minhas emoções? Eu estou conseguindo perceber de fato como eu me sinto? Poxa, eu fiquei triste porque quebrou o negócio da sobremesa. Mas espera lá, eu fiquei triste porque quebrou a sobremesa e eu não vou comer a sobremesa? Ou eu fiquei triste porque quebrou o refratário que era da minha bisavó, que era, sabe? Se permitir olhar para o seu campo emocional e principalmente se permite sentir. Porque uma grande sacanagem que fizeram com nós também é entender que existem emoções ruins e não. Todas elas têm o seu lado positivo. Sentir medo é bom. Sentir tristeza também é bom, faz parte da composição do nosso eu. Então, eu estou cuidando desse emocional. Eu tenho um amigo, eu tenho um ambiente seguro que eu possa mandar um áudio ou ligar para uma amiga e falar: Nossa, eu estou me sentindo o cocô do cachorro do bandido, sabe? Eu tenho esse lugar emocional seguro para cuidar das minhas emoções, né? Eu consigo fazer uma escrita terapêutica, que é colocar no papel como de fato eu estou me sentindo, não para ser um diário bonitinho, mas para eu extravasar esse meu campo emocional que está desorganizado. Daí a gente tem o M do mental também. Eu estou conseguindo cuidar dessa minha saúde mental? Será que eu estou trabalhando mais do que devia? Eu estou conseguindo fazer pausas? Eu estou conseguindo observar se eu estou com ansiedade, se eu estou com depressão, se eu estou com alguma questão mental que está me atrapalhando, né? Eu estou conseguindo cuidar disso,
né? E daí entra junto o espiritual. Eu estou conseguindo olhar para mim como um todo, para além da religião, mas eu estou conseguindo trabalhar essa espiritualidade dentro de mim. Eu consigo fazer pausas conscientes no meu dia. Eu consigo fazer igual a moça aqui da imagem, sentar num lugar que seja agradável, fechar o olho, colocar a mão no coração e fazer algumas respirações mais profundas. Isso tudo vai nos nutrir nesse autocuidado para a gente poder estar mais inteira e viver nesse ambiente que a gente vai estar passando as festividades de final de ano, para a gente não só sobreviver. Porque se eu estou no modo sobrevivência, eu só estou com medo, eu estou pronta para paralisar, para correr, para fugir ou para atacar. Agora, se o autocuidado, se eu consigo ativar esses glimmers dentro de mim, eu talvez vou conseguir achar beleza nesse lugar que talvez não é o lugar perfeito que eu gostaria de estar. E principalmente a compaixão. A compaixão com o outro e a autocompaixão com nós mesmos. Quando a gente estuda sobre a educação respeitosa, é muito comum a gente enxergar a nossa infância na perspectiva da nossa criança e não mais no discurso que nos foram dito. Então, existe a história da Bruna, que era contada pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu irmão, e o que eu achava que era a minha história. E existe hoje a história da Bruna com o que a Bruna de fato sentia, o que que teve de mais ou o que que teve de menos. E é muito natural a gente ter um olhar mais crítico, né, para os nossos pais e cuidadores. Até é muito natural muita gente ter muita raiva, uma decepção muito grande. Mas eu costumo dizer que a gente precisa praticar o olhar amoroso para com todos, porque se eu quero ser amoroso com meu filho, eu preciso trabalhar esse olhar para o mundo. E também olhar com compaixão os nossos pais, porque de fato eles fizeram o melhor que eles achavam que podia, com o conhecimento que eles tinham, com a capacidade que eles tinham. Quando eu tenho essa compaixão, eu não estou deixando de visibilizar o que me gerou ou gera ainda desconforto, mas eu consigo olhar com mais empatia para aquele ser humano. Então, quando eu estou no ambiente e eu vejo de repente aquele tio fazendo uma coisa que você não acha legal, é natural eu ter esse senso crítico que aquilo não é legal, mas eu também posso olhar para ele como um ser humano com compaixão e falar: meu Deus, caramba, eu não estou mais nesse lugar. Nossa, que bom que eu não tô mais nesse espaço de fazer igual ele. Coitado, poxa, vou torcer tanto para ele estar num outro lugar. Eu saio do lugar do embate e eu olho num lugar de compaixão. Porque se eu quiser corrigir o outro, eu vou estar aberto para brigar. Eu vou estar aberto para guerrear, para batalha. E não é essa a intenção. A Jéssica colocou aqui. Deixa eu ver, gente. É que eu vou pegando para pegar o assunto, né? O barulho de brincadeira me gatilha bastante. Gritos, quedas de algum brinquedo, correria, ainda mais se for em apartamento. E isso provavelmente é a sua história, né, Jéssica? O que que acontecia quando você era criança, quando crianças gritavam demais, quando vocês derrubavam alguma coisa? Isso provavelmente é uma resposta inconsciente do seu corpo pela forma que os adultos lidavam com você, ou não necessariamente com você, mas no ambiente que você estava quando isso acontecia. E cá entre nós, né? Se hoje, em 2025, as pessoas ainda brigam, castigam, punem, imagina, né? Eu não sei a sua idade, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? O negócio era mais bruto, vamos dizer assim, né? E dela perguntando: o Glimmer serve na imaginação também? Como esse da praia tende a ajudar, né? Lembrar os cheiros, inclusive. Eu já te respondi. Sim, né? Por quê? Porque a gente se conecta com aquele ambiente. Não é sobre estar lá, é sobre lembrar a sensação que aquilo te traz. Sabe? Um glimmer também para muitos de nós, às vezes é lembrar da cara dos nossos filhos rindo ou dormindo. Gente, tem coisa mais linda do mundo que o filho da gente dormindo? Nem tô falando porque eles estão quietinho, não. Que também às vezes é bom pra gente. Mas eu falo, gente, como a coisa mais lindinha do mundo, sabe? Então, às vezes é isso, é no momento de calça, é fechar o olho e tentar acessar algo em você que vai te encher de esperança, de bem-estar, e é isso, né?
Daí você falando das suas filhas de 7 anos e 3 anos e 7 meses, falou isso. Essa música é boa para raiva, é isso. Então a gente vai aprendendo a navegar com tudo isso. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para a gente encontrar recursos para viver melhor o nosso Natal e Ano Novo, caso a gente esteja com pessoas ou em lugares que a gente não gosta. Eu não vou entrar nessa pauta aqui, eu não sou muito da vibe de falar sobre isso, mas, por exemplo. É um assunto muito indigesto hoje em dia nas famílias, a política. Até porque cada um entende a sua como a grande verdade, quer enfiar a goela abaixo do outro. Então eu brinco, meu filho que fala, não, eu não vou, né? Meu filho fala, nossa, mãe, as tia do lado de lá tem uma visão política diferente da sua. Nossa, mãe, a sua mãe e seu irmão. Eu falei, filho, todo mundo tem uma visão diferente da minha e tá tudo bem, né? Só que em vez de eu tentar ficar falando sobre a minha visão, a minha estratégia é o silêncio. Então, que nem eu falo, qual é a minha estratégia? Eu poderia, quando falam algo que eu acho um absurdo, tentar contrapor? Poderia. Mas qual é o preço disso? O que que vai acontecer? Quais são os desdobramentos? Eu já conheço essas pessoas. Então, com a maturidade, eu falo, bom, a melhor coisa que eu posso fazer é estrategicamente ir no banheiro, estrategicamente, nossa, estou ouvindo alguém chamar e vou lá. Sabe? É igual que eu faço aqui com a minha mãe, a gente mora longe, então às vezes a conversa no telefone vai ficando ruim, eu falo, nossa, mãe, tem alguém chamando aqui. Não tem ninguém. Mas é desculpa para eu acabar com o assunto que não vai fluir. Então, que a gente vai encontrando esses recursos. Muitos de vocês vão escutar coisas relacionadas à forma que vocês escolhem educar. Nossa, mas essa criança tá desse jeito. Às vezes é mais fácil você pegar e virar as costas e falar, nossa, já volto, depois a gente conversa. E vira as costas. O adulto que lide com o desconforto dele, você tá seguindo a sua vida, né? Porque tinha um personagem de um programa, eu acho que era da escolinha do professor Raimundo, eu não lembro o nome dele, mas eu adorava a frase que ele falava. Ele era um advogado lá, sei lá. E ele falava assim: não existem palavras que convençam um idiota. Não que eu tô chamando os outros de idiota, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é. Quem tá fechado na sua forma de ver o mundo, ele não tá aberto para ver num ângulo maior. Então não vai ter argumento que você vai. Sabe aquela pessoa que fica batendo na tecla que ela apanhou e não morreu? Que tá tudo bem dar um tapinha na criança, porque senão é a criança que vai dar um tapa na tua cara quando for adulto? Dependendo do nível dessa pessoa, eu vou gastar saliva em falar, 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 e ela vai continuar, né? Então, eu vou focar em mudar o meu mundo, mudar o meu entorno. Então, é muito sobre isso como a gente pode tentar conduzir essas festividades, né? E pensando que eu tô, seja num ambiente legal, mas que pode dar ruim em algum momento, ou que eu tô nesse ambiente que eu já tô indo um pouco mais reativa, preocupada. É importante lembrar para quem de fato importa. E daí é sobre isso, esteja de frente para os seus filhos e as suas ideias e ideais de educação. Por quê? Porque aquele que vem do diferente, aquele que desconhece as coisas, ele talvez não está preparado. Eu dou um exemplo até da minha mãe. Hoje ela já melhorou muito em respeitar limites. Oi, Natan, quer fazer parte, filho? Eu falei pra vocês que tem criança participando aqui. Quer, filho? Você quer falar oi? Fala oi. Oi. Tchau. Tchau. Então, gente, dando um exemplo, mais do que eu tentar mudar o outro, é eu me empoderar nas minhas escolhas e nas minhas decisões. Então, quando gerar um conflito, um exemplo, a sua criança caiu, tropeçou e se machucou, nem se machucou, mas está lá, mais melindrosa, está chorando. Pega essa criança e sai do lugar, né? Ou tá lá acolhendo, daí sempre vem uma tia, um tio que não tem nada a ver com o rolê e fala: Ixi, você vai ficar mal acostumado. No nosso automático, é capaz a gente esquecer da criança e levantar, estufar o peito e falar: quem que você pensa que é? O filho é meu, sabe aquela coisa? E eu tô gastando energia com quem eu não tenho que gastar. Então, que a gente se empodere em estar de frente para os nossos filhos e atender às necessidades dele. Na educação respeitosa, fala-se muito da pausa consciente, né? Quando o caos está no furdunço, a gente fala assim: não, pera só um minutinho, eu vou ali tomar
Vou fazer uma respiração e já volto. É mais ou menos sobre isso. Se o negócio está desconfortável, você está vendo muita críticas, dá uma saída estratégica, né? Vai para um outro cômodo, se possível, vai para o banheiro, vai para a cozinha. Se tiver cachorro, gente, cachorro é ótimo para ser uma desculpa esfarrapada para a gente sair do ambiente. Falar, ah, eu vou dar uma volta aqui no quarteirão que o cachorro precisa fazer xixi. Sabe? É sobre isso, sobre estar de frente sobre o que realmente importa e se empoderar nas suas escolhas. Porque é muito natural essa nossa família, essas pessoas criticarem a nossa forma de educar, mas elas fazem isso pela dor delas, porque a criança interior delas ferida não permite, porque dói demais. Eu lembro uma vez eu estava no mercado, o Natan já tinha uns 7 anos, e ele estava um pouco no meu colo. E passou um senhorzinho assim e falou: Nossa, desse tamanho no colo, e virou, sabe? E daí eu peguei e olhei para ele e falei: Que sorte, meu filho, né? De até com 7 anos poder ficar no meu colo. E falei pro moço, e daí o meu foco foi meu filho, tipo, filho. Daí ele até falou: Nossa, que coisa. Eu falei: Filho, isso é a dor dele. Talvez ele nunca pôde ter tido um colo. Então, quando ele vê alguém tendo o que ele não teve, dói, né? Por quê? Porque é um processo de autoconhecimento e a gente sabe que não é todo mundo que está aberto para viver. Eu vejo muito, tem um livro que eu já indiquei, eu não sei onde está aqui, não está fácil, de dar de presente, que chama Mãe, me conta a sua história, Pai, me conta a sua história. E eu dei para minha mãe, depois de 5 anos ela me devolveu o preenchido. E hoje eu leio esse livro, eu choro, porque eu vejo o quanto ela não teve. Então, como que ela podia me dar mais, sendo que ela não teve nada? E perto do nada que ela teve, ela deu muito pra gente também, entende? Mas ao mesmo tempo, para ela, ela não tem. Eu acho que nessa existência ela não vai conseguir olhar para dentro porque deve doer demais, né? Olhar para a criança dela em si, tudo que faltou, toda a dor, todo o desamparo, toda a violência extrema que ela teve. Então, é sobre respeitar o tempo e o processo do outro. Mas eu coloco o meu filho na frente. Então, é nesse lugar da gente se empoderar nas nossas escolhas. E mais uma vez, não é sobre eu pegar minha espada de defensor da infância, a espada em defesa do meu filho, para guerrear com todo mundo, porque vai ser muito pior. Mas é tentar agir com sabedoria. Eu costumo dizer que frases curtas têm um efeito muito bom. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu entendo que para você não é legal, mas para mim existe um fundamento. Sabe? É uma resposta curta. Ah, isso está te incomodando? Tudo bem, mas aqui o filho é meu. Sabe? Para dar o seu recado, se for necessário, sem ficar dando aulinha e palestrinha, porque ninguém quer ouvir a nossa palestra. Quem quiser ouvir nossa palestra vai perguntar sobre para gente. A maioria não quer, né? Então a gente tem que aprender a navegar sobre isso e também aprender a navegar em ver coisas que a gente não concorda, mas saber o nosso momento de intervir. Talvez muitas de vocês aqui sejam profissionais e vivam isso. Eu sou especialista em tela. Eu defendo o uso muito consciente de tela. E eu escutei minha cunhada falando que quer dar para meu sobrinho de 2 anos um PlayStation, um Nintendo Switch, né? Eles sabem sobre o que eu falo, eles sabem que o que eu defendo não é isso. Eu não vou dar uma palestrinha para ela, porque ela não perguntou a minha opinião, e eu preciso respeitar. É diferente de eu ver um adulto batendo na criança, né? Daí eu preciso intervir, não tem jeito, né? Vou lá para tentar apaziguar os ânimos, mas tem coisas que a gente vai ter que aprender a viver esse desconforto e talvez de formas diferentes tentar tocar e acessar essas pessoas para que elas despertem assim como cada um de nós foi despertando no seu tempo e no seu momento, tá? E daí eu coloco aqui a CNV, que eu acho que é uma base para tudo, que é sobre essa comunicação não violenta. Primeiro, a base da CNV, ela traz que quem se comunica ou se comporta de alguma forma violenta, existem necessidades não atendidas. E para mim isso faz total sentido, né? Então, quando eu vejo que tem lá o seu irmão ou a sua irmã que está criticando você, porque você tá acolhendo a criança que está em birra, né? Ao invés de dar limites para essa criança,
Se eu entendo que o outro está criticando fala sobre uma necessidade dele não atendida, e nesse caso, uma necessidade lá da infância, eu vou conseguir olhar para esse indivíduo com compaixão, e daí eu vou tentar me comunicar com esse indivíduo ferido de uma forma diferente. E daí é onde a gente vai tentando encontrar estratégias, né? A CNV vem muito desse lugar. Eu percebo que está te incomodando eu acolher o meu filho. E para mim é muito importante acolher o meu filho. Depois a gente conversa e sai, né? Eu percebo que você se incomoda com criança gritando. E criança grita mesmo, então a gente vai tentar ir para um outro ambiente, sabe? Então é aonde eu vou tentando encontrar estratégias para navegar nesses desconfortos sem eu precisar brigar, né? Isso é importante para a gente pensar nesses ambientes. E quando eu falo lá atrás desse pré-natal, é eu ir me preparando emocionalmente, internamente, para o que pode acontecer. Porque quando eu prevejo que algo pode acontecer, não que eu estou esperando o pior, não é sobre isso. Mas quando eu conheço aquele ambiente, como eu conheço aquelas pessoas, eu consigo prever o que pode vir a acontecer, eu raciocino antes como eu posso lidar com esse desafio para diminuir uma resposta automática. E um outro ponto muito grande que a gente fala, e é importante trazer nessas questões de festividades, principalmente o Natal, é a parte dos presentes, presentes mesmo, ho, 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 Feliz Natal, Papai Noel. E daí a gente também tem que pensar, se o que essa criança, esse presente que ela está ganhando, que ela está recebendo, ele é uma fonte do quê para essa criança? É uma fonte de alegria, de conexão, de amor, que ela ganha e se sente bem pelo que tem? Ou é algo que vai lhe gerar desconforto, vergonha, chacotas, desconexão? Eu estou trazendo esse ponto porque é muito comum, né? Sempre foi, mas agora com as redes sociais parece que fica pior porque as pessoas querem engajamento, então ficam postando um monte de coisas onde a gente vê crianças em sofrimento, né? Crianças desconfortáveis e filma e coloca lá e a sociedade aplaude, né? Então, a gente pensar muito nisso. Será que o que eu vou presentear essa criança vai fazer ela se sentir deslocada, desconfortável? Tem um vídeo que já rodou muito, todos os anos, que é uma criança que vai ganhar um presente, daí é uma caixa enorme, daí ela abre a caixa, daí tem outra caixa, daí tem outra caixa, daí tem outra caixa, daí outra caixa, daí é um negocinho assim, que não tem nada a ver, e daí aquela criança chora. Porque imagina, gente, é uma criança, o cérebro em formação, é uma expectativa, ver uma caixa grande, imagina que é um grande presente, daí, sei lá, ganha uma caneta, não é que ela não gostou da caneta, mas ela chorou pela frustração, pela crise de ansiedade que foi sendo gerada nela cada vez que ela abria, e dela vai vendo naquele entorno, aquele bando de adulto rindo da cara dela. Então, a gente tomar muito cuidado nesses presentes, né, que a gente faz ou que os outros fazem, se isso não vai gerar um desconforto para nossa criança. E daí, preventivamente, eu conheço a minha família é dessas que adora fazer chacota com criança. Eu consigo prever algo, eu consigo antecipar, sei lá, vai que seu filho cai nessa cilada aí de algum tio que faz isso, como que eu posso fazer? Né, filho, né? Então eu tentar intervir para tentar proteger e preservar essa criança sobre essas chacotas, sobre essas brincadeiras muito sem graças que adultos insistem em fazer com as crianças. E nesse campo ainda de presentes, o que eu quero trazer para muitos de vocês é presente, ele entra muito num lugar de barganha de adulto. Quando a gente para pensar no Papai Noel, é muito disso, né? Você só vai ganhar o presente do Papai Noel se você for uma boa criança, se você se comportar, né? E daí é onde a gente fala, a gente que vai estudando sobre infância, a gente fala, a sociedade pontua como um mau comportamento basicamente tudo que faz parte de comportamentos naturais de infância, de acordo com o seu desenvolvimento. Então, se você tiver uma crise de raiva, ele entende como um mau comportamento. Não é só uma explosão emocional para o indivíduo que está aprendendo a lidar com as suas emoções.
Mas para ele aprender, ele precisa ter um direcionamento, ele precisa ter um exemplo, ele precisa de um acolhimento. Então, quando a gente entra muito nesse lugar, nessa história, nessa cilada aí do Papai Noel, de que ele só vai dar o presente para quem se comporta, a gente refletir, né? O que que é comportamento? O que que é um bom comportamento? Né? É isso mesmo, é essa mensagem. Ah, não, se você não passar de ano, Papai Noel não vai te dar presente. Mas espera lá, mas se uma criança não passou de ano, porque ninguém, gente, em sã consciência fala, ah, eu quero repetir de ano. Muito pelo contrário, é um sofrimento imenso para uma criança que repete de anos. Não sei se vocês conhecem algumas que já passaram por isso, eu conheço, e eles sofrem muito. Eles repetem de ano porque existe uma dificuldade de aprendizagem. Ele vai ser punido pela dificuldade dele, entende? Então, a gente refletir muito sobre essas barganhas que a gente acaba fazendo com as crianças, nessas festividades, em troca do presente, né? Então, a gente está ensinando essas crianças desde muito pequenas a passarem por cima de si, das suas emoções, dos seus impulsos, para se comportar bem, para ter um presente. Daí ele se torna um adulto viciado em compra, daí ele se torna um adolescente que só quer coisa de marca, né? Porque quer ter um iPhone do último modelo, porque o modelo anterior não serve. Então a gente precisa refletir que o que a gente faz hoje vai gerando contas lá na frente. E para quem é de criança pequenininha também, essa época é um momento que a gente barganha muito também para que a criança deixe de fazer aquilo que a gente não gosta mais. Então, enquanto meu filho é bebê, eu dou uma chupeta ou bico para ele porque me facilita a vida. Ele chora, eu enfio a chupeta na boca dele, né? Mas ele já é grande, é feio uma criança com chupeta. Então, vamos entregar a sua chupeta para o Papai Noel, daí o Papai Noel vai te dar o presente, porque você se comportou bem. Então é algo que acaba acontecendo muito, muito demais. A gente, é, a gente acaba. Ai, peraí que eu vi uma mensagem. E daí a gente acaba barganhando. E daí, quando eu vou entendendo o que que é uma chupeta para criança? A chupeta é uma fonte de regulação emocional que desde bebê a gente entregou para ela. Daí eu tiro a fonte de autocontrole dela, de regulação que vai dar para ela uma sensação de bem-estar. O meu filho não chupa mais chupeta e eu fiz tudo errado com ele também, mas não foi de Natal, foi, né? É, mas o que que a gente percebe? A gente tira essa chupeta, né? E muitas crianças, para fazer parte, vai aceitar isso. Ela vai entregar para o Papai Noel, ela vai sofrer horrores. Mas a gente esquece que a criança quer aprovação, ela quer a nossa validação, ela quer o nosso acolhimento, ela quer o nosso amor, nosso reconhecimento. E daí isso vai parar em algum lugar. Por exemplo, aqui o Natan, eu tirei a chupeta porque ele teve estomatite, era um monte de afta, feridinha na boca, então ele não conseguia ficar com a chupeta. Daí eu, no auge do meu autoconhecimento, falei, gente, 3 dias sem chupeta, não precisa mais. E não dei mais a chupeta, né? Foi fácil tirar a chupeta dele. Mas houve e ainda tem marcas disso. Daí ele precisa roer unha, né? Porque daí ele precisa morder as coisas. Por quê? Porque essa necessidade, isso que ele teve, que a chupeta supria, não foi trabalhada para eu poder tirar, né? Então que a gente fique muito atento no que a gente faz com relação a esses presentes, né? O que de fato esses presentes simbolizam? Nossa, será que eu dou muito presente para essa criança? Mas e o que que eu faço com a minha presença? Porque é o que acontece muito também. Pais, avós, tios enchem as crianças de presente, mas eles nunca estão presentes. E o que a criança de fato quer é a nossa presença na vida deles. Que a gente faça parte, que a gente se interesse sobre eles, que a gente queira sentar e brincar com eles. Então, a gente refletir sobre o quanto muito, às vezes é muito, o demais é pouco, né? E o que eles mais precisam é a nossa interação, é a nossa forma de querer fazer parte, tá genuíno.
A gente que atende famílias, e eu trabalho com outros profissionais de áreas diferentes que também atendem famílias, o que a gente mais vê são crianças invisíveis dentro dos seus lares, que os pais só as enxergam como filhos, mas eles não se relacionam como pais deveriam se relacionar com os seus filhos. Então, eles dão presentes, eles dão viagens, eles dão escolas maravilhosas, mas eles não dão o que mais importa, que é a presença, né? Que é a companhia, que é esse olhar atento de olhar para ver quem é o seu filho, o que que ele gosta. Eu estou dando algo que ele de fato gosta ou é o que eu acho que é bom para ele? Então, que a gente reflita sobre essa parte também. E daí, indo mais para o final, a gente precisa pensar nessas festividades também nas necessidades que essas crianças e adolescentes têm. Lembra lá que na CNV que a comunicação não violenta, que alguém que se comporta mal, se comunica mal, ele tá com certeza com tá com alguma necessidade não atendida? E daí, nesse lugar, eu preciso olhar para essas necessidades emocionais, né? E daí vamos pensar nessas festividades. O seu filho está aqui com você o tempo todo você está conversando, você está interagindo, tem a sua atenção exclusiva. Daí eu vou para uma festa de Natal, para uma festa de Ano Novo, com um monte de gente. E é natural a gente também querer sociabilizar com os nossos amigos, com os nossos familiares. E daí eu deixo de dar atenção que o meu filho está acostumado. Então, a necessidade emocional daquela criança, da sua atenção, do seu foco ali com ele, fica latente e isso pode gerar uma questão comportamental, né? Seja a parte emocional no que tange a parte de segurança. Porque ele está num ambiente diferente, com muitas pessoas que ele mal conhece, que viu uma vez na vida. E os adultos é cheio de querer pegar as crianças, e dar beijo e pegar no colo e aperta. Eu lembro que eu tinha uma tia que me beijava, que me dava sabe, aquele beijo molhado, assim, né? Tudo isso vai gerando um impacto emocional nessa criança, são necessidades de cuidado que ela não está tendo, que vai comprometer em algum momento a sua sensação de bem-estar. E daí também tem a parte das necessidades fisiológicas. Lembra lá atrás que eu perguntei, vocês acham que as festas de Natal e Ano Novo são pensadas para as crianças? E eu digo que não. Por quê? Porque a ceia é meia-noite. Que criança que deve estar acordada meia-noite, né? É que o Natan agora quer, ele está participando aqui da aula. Ele quer, né, filho, dormir à tarde. Mas não é o horário normal que aquela criança dorme, não é o horário habitual que ela vai ter a janta ou lanche noturno, né? Então, eu preciso olhar para essas necessidades, sejam emocionais e fisiológicas, para que essa criança se sinta bem e faça parte. Então, quando a gente fala na parte emocional, e eu estou indo num ambiente diferente, eu vou entender que de tempo em tempo eu tenho que ir ali dar uma atenção e encher o potinho emocional do meu filho. Eu vou percorrer com ele nesse ambiente todo para mostrar onde são os ambientes. E se eu vou sair do mesmo local que ele está, eu vou sinalizar para ele: olha, eu vou estar ali na cozinha. Se você precisar, você vai até mim. Eu vou trabalhar com ele os conceitos de segurança naquele ambiente para que ele se sinta mais seguro. Eu vou me assegurar se as comidas que vão ter no jantar de Natal, na ceia de Natal ou no almoço, se vai ter alimentos, se vai ter alimentos que o meu filho coma. E se, ou filha, e se não tiver, eu vou talvez levar uma marmitinha, né? Poxa, meu filho está acostumado a comer 7 da noite, o jantar vai ser às 11. Então eu vou garantir que às 7 da noite eu vou dar uma janta, o lanche que eu estou acostumada para o meu filho. E se chegar às 11, ele estiver acordado, estiver com fome, ele come de novo, né? Eu vou ficar atenta à parte de excreção. Meu filho precisa que eu vá junto para ir no banheiro? Como que funciona? Né? Então eu vou do sono, meu filho está acostumado a dormir tal horário, como que eu vou conduzir essa rotina de sono com ele? Então eu tentar olhar para essas necessidades e lembrar que o mundo perfeito
era que os adultos se ajustassem às necessidades das crianças. Mas a nossa sociedade quer que as crianças se adequem à realidade dos adultos. E essa conta, em muitos momentos, não vai fechar. Por isso que é importante a gente repensar locais e com quem passar, e se não for possível, criar uma rota para que você consiga garantir minimamente essas necessidades emocionais e fisiológicas. Quer dizer que eu vou conseguir? Não, né? Meu filho dorme real aqui, hashtag real. Meu filho dorme 8h30, 9 da noite. Gente, ele não vai dormir 8h30, 9 da noite. Mas eu vou entender que talvez quando der lá meia-noite e ele vai querer estar muito acordado meia-noite, né, filho, que ele está nessa fase, mas eu vou entender que ele vai estar mais irritado, eu vou entender que ele vai estar um mini cavalinho dando um coice nos outros, sabe? E daí eu vou parar de olhar para ele com um olhar crítico sobre os comportamentos que ele me traz, seja, meu filho tá muito impaciente, tá muito grosseiro, tá tendo explosão de raiva. Tá mal educado, nossa, as pessoas falam com ele, ele dá umas respostas, dá uns coice, tá irritado, tá fazendo birra, não tá me escutando, tá correndo demais. E a nossa vida é sempre olhar para o gelo acima do nível do mar, é olhar esse iceberg, só essa parte aqui, que é o comportamento. E daí aqui a gente é muito bom, a sociedade, em criticar que a criança é o problema, a criança tem que ser corrigida, porque essa criança precisa de limites. Porque essa educação respeitosa aí que todo mundo diz, ó, faz isso, ó, essa criança. Olha, porque quando crescer vai bater na mãe, não é assim que a sociedade fala? Só que a sociedade esquece de olhar o que está por baixo desse iceberg. É uma criança que não comeu direito, que está com fome, que dormiu menos do que o corpo dela precisava, ou seja, ela nem dormiu, ou ela tá 2, 3 dias dormindo pouco, porque você já tá no furdunço da família, na viagem, então ela não dorme mais às 8, ela tá dormindo todo dia às 11, tá acordando às 7, porque a criança é assim, né, gente? A criança, ela pode dormir meia-noite, mas às 6 da manhã ela tá assim, ó, né? Ou seja, é pouco tempo de sono, é uma privação de sono, tá num ambiente diferente, com pessoas diferentes, tá se sentindo desconfortável, tá se sentindo invisível pelos seus cuidadores, porque a gente sem perceber, a gente tá querendo tanto fazer parte ali também, né? Tá querendo ter um pouco de folga e tá lá curtindo com os amigos, com o familiar e a criança fica ali de lado. Né? Então, são várias coisas que estão por baixo aqui que a gente esquece de olhar. E daí a gente olha o problema como o comportamento como um problema, mas a gente deixa de enxergar que ele aconteceu porque houve necessidades, sejam emocionais ou sejam físicas, fisiológicas, que não foram atendidas. E daí é um lugar de compaixão para com essa criança, como ela está se sentindo, e eu não vou apagar um incêndio sendo fogo. Eu vou apagar o incêndio sendo água. Essa analogia é: o meu filho está explodindo de raiva. Se eu chegar nele com mais raiva, que é o que acontece muito, principalmente quando a gente está em ambientes familiares, porque é um ambiente que nos gatilha demais, porque a gente não quer ser criticado e julgado, a gente tende a reagir conforme a gente recebeu. Então, meu filho está tendo uma crise de raiva, se eu não orar e vigiar, eu vou brigar com ele, eu vou deixar ele de castigo, eu vou tirar o videogame e não vai ganhar o presente do Papai Noel, né? Vai ficar pro ano que vem o seu presente. E a gente esquece que eu preciso deixar de ser o fogo e ser a água. Então, meu filho tá com raiva, eu vou chegar até ele, eu vou falar, filho, eu tô vendo que você tá com raiva. Vamos num lugar seguro para deixar essa raiva passar? Vamos jogar bola? Vamos correr? Vamos brincar de pega-pega? Vamos lá fora gritar? Vamos brincar de esconde-esconde, vamos pular corda, vamos pegar. O Natan tá fazendo parte aqui, gente. Vou contratar esse menino. E daí é entender como que eu vou poder ajudar a tirar essa criança desse comportamento. E se eu pego essa lupa de detetive e falo, poxa, ele tá com sono.
o corpinho dele está inundado de cortisol, ele não está nem raciocinando. Então eu vou talvez me retirar dele nesse ambiente. Ah, Bruna, mas meu filho dorme em casa sozinho, ele tem que ir lá pro quarto e dormir. Não, ele não tem que nada, é uma criança, né? Ele talvez, justamente por estar num ambiente muito diferente, com muitos estímulos, com pessoas estranhas, com um monte de coisa, eu vou sair da festa e vou para esse quarto ficar com meu filho, para ele se acalmar, para ele se permitir relaxar, para ele talvez dormir, né? Então é olhar para essas situações e comportamentos que os nossos filhos tiverem e pegar essa lupa de detetive e pensar qual necessidade que não está sendo atendida ou não foi atendida que pode estar impactando em tudo isso. E em vez de reagir, eu vou olhar com empatia para essa criança e eu vou tentar ser esse porto seguro para que ela volte para esse lugar de segurança. Por isso que é importante o que a gente viu lá atrás, de construir os glimmers, de fazer o autocuidado, de criar estratégias para a gente conseguir ter uma janela de tolerância, uma janela de resposta maior ao estresse que a gente possa vir a vivenciar. E outros cuidados que a gente precisa ter nessas festividades é na parte de segurança, seja ela física ou emocional. Então, física é assustador a gente parar para pensar a quantidade de crianças que morrem afogadas em festas de família, porque os adultos estão lá e a criança entra na piscina e se afoga, né? Então, é pensar nessa segurança física como um todo. Ah, vai ser numa casa. Deixa eu conhecer esse ambiente, deixa eu ver se tem algum ambiente que não é seguro e adequado, né? Tem acesso para a criança subir na janela? Tem tela de proteção? Não tem. Não, não tem. Então ela não pode ficar sozinha nunca. Eu tenho que estar o tempo todo com ela junto olhando, porque é sobre isso. Não é obrigação da criança garantir a segurança física e emocional, é o nosso dever enquanto pais. Então, ficar atento ao ambiente como um todo, fisicamente, identificar os riscos para a gente se precaver, né? Eu trabalhava antes, né, na área de segurança e meio ambiente, então o nosso trabalho era pensar tudo de ruim que podia acontecer e estruturar tudo que a gente podia fazer para que tudo aquilo de ruim não acontecesse. Então é meio que um pouco sobre isso, né? Identificar esses riscos, esses perigos para que essa criança esteja com a sua segurança garantida. E eu incluo nesse lugar de segurança física o mal do século atual, que também é o uso de telas. Porque é uma falsa sensação das nossas crianças estarem seguras, mas daí chega lá um primo com acesso limitado ao celular, e daí quando você viu a sua criança está acessando pornografia, quando você viu sua criança está acessando vídeos violentos. Então, ficar um pouco atento ali. O fato de você ver uma criança, um grupinho de criança ali mexendo no celular, no computador, não necessariamente eles estão tendo uma segurança emocional adequada pelo que eles estão acessando. E a segurança emocional de lembrar que é você o porto seguro. Então, sempre que possível, vá lá para sua criança, veja como ela tá, fala, olha, eu tô aqui no que precisar. Eu tô na cozinha, eu vou lá, ele tá na sala, filho, eu tô na cozinha agora. Eu vou sair da cozinha, eu vou lá para não sei onde. Ou agora, sabe? Se mostrar emocionalmente presente, lembrando para a criança que você está lá por ela, para ela, e quando ela precisar, ela vai vir até você e você vai garantir que você vai ser esse suporte emocional que ela precisa. E cuidados com esses ambientes que, mais uma vez, não são pensados em crianças. Então, existem muitas festas com consumo de álcool muito grande. E daí a gente vê adultos extremamente embriagados, e é um ambiente extremamente nocivo e tóxico para a criança. Então, tomar cuidado com esses ambientes, se possível, tentar manter um distanciamento, se possível, dessas situações, ficar atento com o tipo de músicas que são tocadas nesses ambientes, que muitas vezes são extremamente violentas e inadequadas para as crianças terem acesso, condutas e atitudes impróprias dos adultos, sejam comportamentos sexualizados, sejam violência extrema mesmo que acaba acontecendo. Então, ter esses cuidados e essa atenção redobrada. E um outro caso que é muito triste e chocante, a gente sabe, infelizmente, que a maior parte dos abusos sexuais na infância acontecem no ambiente familiar, né?
São pais, são avós, são tios, são amigos das famílias que cometem abusos de níveis diferentes sexuais com crianças. Então, a criança não pode estar sozinha, ela não pode estar desassistida. É muito comum a gente ver, né? A criança dormiu às 8, daí eu ponho ela lá no quartinho, ela tá dormindo lá e eu tô lá curtindo a festa. E a gente não percebe que pode ir uma pessoa lá naquele ambiente e fazer algo que não deveria acontecer. Então, que a gente redobre a atenção e o tempo todo esteja presente, mesmo quando ela estiver dormindo, para garantir a segurança dela. Eu falo que hoje a gente tem recursos tecnológicos maravilhosos, então eu falo que babá eletrônica não é um recurso só para bebê, né? Às vezes, de repente, vale a pena você ter uma dessa, deixou ali, você tá o tempo todo com o negocinho aqui com a câmera, então você vai conseguir enxergar qualquer coisa, não só para prevenir abuso, mas às vezes até para prevenir, né? Nossa, minha criança acordou, tá meio assustada num ambiente diferente, eu já consigo ir lá acolher ela antes dela entrar num colapso emocional. E um ponto que eu trago sempre, quando a gente fala de prevenção a abuso sexual, eu costumo dizer que um grande antídoto também para que essa criança esteja mais segura é a gente respeitar os nãos que elas nos dão, né? Então, claro, quer ir para a escola? Não, não dá, né? Para respeitar o não que a criança não quer ir na escola quando ela precisa ir por algum motivo. Né? Por exemplo, se eu perguntasse, meu filho não iria nunca para a escola, no caso. Mas que a gente respeite esses nãos que ela dá. Eu não quero abraçar, eu não quero dar um beijo, eu não quero que me pegue no colo. E eu sustento esse não. O adulto, ele é grande, ele pode fazer terapia para lidar com o desconforto do neto não querer ter dado um beijo na avó, né? Mas a criança não tem essa capacidade. Então eu preciso entender por que que ele não quer dar um beijo, por que que ele não quer ser pego no colo. Não estou dizendo que tenha acontecido algo, mas pode também. Mas pode ser simplesmente porque essa criança tem uma sensibilidade maior Por essa pessoa. né? Ela não gosta de toque, de que qualquer pessoa toque, e eu preciso respeitar esses nãos. Quando a gente vai trabalhando desde pequenininho com educação sexual, e não é falar sobre sexo, mas é sobre falar sobre corpo, sobre partes do corpo, sobre limites, sobre consentimento, tudo isso é comprovado que diminui as chances dessa criança sofrer um abuso, né? Então, que a gente tome muito cuidado, porque é alarmante o número de acidentes e abusos que acontecem nesse período, né? E o que eu já disse lá atrás, não deixa essa criança sozinha. Não deixa ela sozinha com seu turbilhão emocional, não deixa ela sozinha no ambiente onde está todo mundo se conectando e ela está se sentindo deslocada, como na minha família acontece, né? A minha agora, né? É, são pouquíssimas crianças, então era sempre muitos adultos e uma criança só. É o meu papel enquanto mãe estar junto e fazer parte. Então eu vou criar minha estratégia para que o meu filho esteja junto. Eu vou levar jogos, eu vou levar canetinha, eu vou levar brinquedos, né? Eu brinco que a gente levava uma mudança à parte, que eram os brinquedos e jogos, para que o meu filho pudesse viver e fazer parte dessas festividades, tá? E para finalizar, eu acho que esses períodos, né, como a gente estava brincando, né, acho que até a Jéssica colocou, é como se tivesse uma linha de chegada, o dia 31 de dezembro, que a gente chega exausto depois de percorrer uma maratona, mas daí chega o dia primeiro, a gente está cheio de novas esperanças, de energia para começar um ano novo, esperando alegrias, esperando Felicidade. felicidades, Novos amigos. novos amigos. Tem mais alguma coisa? Novos gatos? Não, gatos não, que a gente já tem muitos aqui agora, não dá para adotar mais nenhum. Mas Novas, meio que amizades. fazer novas amizades, em resumo, né? Ele é um E período novas conexões. de novas conexões. Ele é um convite para a gente repensar na vida, repensar nas nossas prioridades, repensar e refletir sobre as escolhas diárias que a gente tem feito para nós, para os nossos filhos. E como eu disse para vocês, hoje eu consigo trazer mudanças e colocar limites, mas foi uma construção de muitos anos, aonde aos poucos eu fui refletindo e me empoderando e encontrando novos caminhos e que isso faça parte da nossa essência, nossa existência sempre, que a gente não desista de recomeçar,
quantas vezes forem necessárias e importantes para fazer aquilo que faz bem para nós, que faz bem para os nossos filhos, que faz bem para nossa família, o que faz sentido para você hoje. O que faz sentido para você hoje talvez não fizesse sentido para você 10 anos atrás. Eu costumo dizer que a Bruna de 2025 não é a Bruna de 2020. E não é, né? Então, e nem a de 2024, assim como vocês. Então, que a gente permita refletir, repensar e reescrever a nossa história todos os dias, daquilo que faz sentido para nós, não do que o outro diz que você tem que. Porque a gente, é isso, você que tem que falar o que você tem que. É isso. E que o amor e a presença sejam fortalecidos e que sempre que seja possível que a gente escolha seu lugar de segurança para aqueles que amamos, e que eles queiram fazer parte, que eles queiram voltar para nós, que a gente possa reescrever a nossa história sempre para nós e para os nossos filhos, e que o ano termine de uma forma leve, potente, leve e amorosa para cada um de vocês. Muito obrigada, é isso que eu tinha para dizer, e o Natan também, com seu cubo mágico. É piramidal mágico. Piramidal mágico. E agora é um espaço, se vocês quiserem trazer alguma dúvida, alguma Pode falar. colocação. A gente está aqui, né, Natan, para isso. Deixa eu tomar água aqui, né, gente, para hidratar aqui. Muito obrigada, obrigada, Andréia, obrigada, Jéssica. E é isso, né, meninas? Obrigada por estarem aqui. Espero que ajude vocês em algum momento, né, nas festividades de vocês. E lembrem-se sempre que a gente tem a escolha de poder ir, de poder ficar. Eu brinco, né, que depois que a gente vai encontrando esse autoconhecimento, a gente vai se empoderando para querer estar onde faz sentido para a gente. Então, às vezes, a gente não vai conseguir ir embora do lugar que a gente está, mas a gente pode se retirar desse ambiente que nos faz mal em algum momento. E um recurso que eu não falei muito, mas eu acho que ele ajuda demais e me ajuda muito quando eu estou em família, que me vem muitos gatilhos, enfim, é a escrita terapêutica, né? Você pegar um caderninho, um bloquinho, que seja, um papel de pão e escrever o que você sente, sabe? Sem filtros, assim. Tipo, nossa, como minha mãe é chata, nossa, meu irmão é um grosso, que família horrorosa, o que eu tô fazendo aqui? E eu tô descarregando num lugar seguro, que é no papel, tudo que eu tô sentindo, né? E depois eu vou lá, jogo fora, taco fogo, para que, olha, temos participantes aqui, que bonitinhos, para que a gente possa esvaziar e descarregar um pouco essa tensão, Ai, eu amo para a gente participantes. continuar seguindo em frente, né? Em frente à sua vida. E poder voltar para nossa casa em paz e segurança. É isso. Ai, que lindinhos, Flávia! Oi, neném! Oi, gatinho! Eu tô Ó, tem outra também. aparecer aqui também. Aparece e fala: Oi. Oi! Ó, vocês Oh, gostam de gatinho? Ó, tem um gatinho aqui, ó. Tá oh, vendo? que Ó, tá tomando banho que bonitinho. e vai infernizar o gato. Subiu lá. Ele subiu lá. Você acredita? Ele inferniza esses gatos. Você acredita? Fofoqueiro. Que gracinha. Ai, obrigada. Meninas, alguém quer trazer alguma coisa, alguma dúvida, falar alguma coisa? Qualquer dúvida é bem-vinda. Menos de matemática. Menos de matemática, né, filho? Que a mamãe não é boa de matemática. Só. Não? Bom, então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui. Eu vou ver se eu consigo subir em algum lugar essa aula para quem não pôde assistir. E a gente vai trocando por aí nos grupos da vida. Vocês têm meu número particular e espero que vocês tenham boas festividades, que vocês consigam viver essas datas de acordo com o que faz sentido para vocês e para o coração de vocês. Bom Natal, que vocês se conectem com vocês e Feliz. com a família. E um bom ano novo, que 2026 seja abundante, incrível e abençoado para todos nós e que a gente se veja mais no próximo ano. No próximo ano. É isso, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.